Conversar com Juliana Rosa. A gente falava mais cedo, né? A Bolsa teve 12 quedas consecutivas pela primeira vez na história. O resultado ainda é positivo no ano, mas nas últimas semanas os números têm sido impressionantemente baixos, né? Uma queda atrás da outra. Ô Ju, dentro e fora do país, o que explica essa sequência tão negativa, hein? Bom dia. Pois é, conjunção aí de fatores. Bom dia, Megali, Sheila, Bom Carla, dia. bom dia para o nosso ouvinte. São 12 quedas seguidas, isso não acontecia desde o início do índice, desde o início do Ibovespa. Estava olhando aqui, os dados mostram que 12 quedas consecutivas não acontecia desde o início do Ibovespa, tá? E isso tem a ver tanto com a questão externa quanto com a questão interna. Quando a gente olha para fora, ontem principalmente, a Bolsa passou a maior parte do dia em alta, depois virou para o negativo, porque ontem especialmente teve uma mensagem do Banco Central dos Estados Unidos dizendo que ainda tem dúvidas em relação à queda da inflação. Então, ali, os Estados Unidos dizendo que ainda não se sentem confortáveis para poder parar de aumentar juros. Quanto mais os Estados Unidos sobem juros, mais o dólar se valoriza e mais a gente tem um risco de menor crescimento da maior economia do mundo também. Então, isso gera um ambiente de preocupação no cenário global. A China, você vê, a primeira economia do mundo tem uma incerteza em volta. E a segunda, que é a China, também tem divulgado dados piores do que o previsto. A China divulgou deflação na semana passada, então mostra que a economia chinesa tem vindo mais devagar, o consumo mais fraco, mesmo o governo chinês estimulando, lançando medidas, a economia chinesa tem demonstrado fraqueza. E a gente tem acompanhado especialmente o setor imobiliário. Lembra, teve uma crise recente lá desse segmento imobiliário na China, depois ficou ali meio dormindo esse assunto, mas volta e meia aparece ali uma questão imobiliária que preocupa em termos de estouro de bolha, de endividamento ali do segmento imobiliário na China. Aqui no Brasil, a preocupação é que semana passada teve aquele sincericídio, né, do Haddad na segunda-feira, aliás, né, com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Foi adiada a votação, a discussão ali dos últimos detalhes para a votação das regras fiscais. E o que os parlamentares estão dizendo é que quando o Haddad fez as declarações sobre o aumento do poder da Câmara e o parlamentarismo sem primeiro-ministro, e dizendo que a Câmara não pode humilhar o Senado e o Executivo, azedou ali o clima com os parlamentares. E isso faz diferença principalmente porque a gente está num momento agora de negociar os pontos finais das regras fiscais. E o que a gente percebe é que agora o Centrão precisava de um motivo e arrumou para poder fazer ali a barganha política que eles querem para poder ganhar espaço no governo. Então, tem ali a preocupação de aprovar até o dia 31 de agosto essas regras fiscais, porque senão as regras não ficam valendo para o ano que vem. Então, imagina, tudo aquilo que o governo já está contando de gasto, isso seria brecado se não tiver aprovação. E seria um cenário que não é o mais provável, mas é claro que gera uma insegurança e o mercado financeiro vai acompanhando muito de perto toda essa negociação. Eles estão sendo duros ali, o governo está contando com um detalhe ali, principalmente de gasto, que eles querem em torno de 30 bilhões de reais de crédito para começar a gastar já esse ano. Então, tem ali uma queda de braço importante em torno desse valor. E também a gente vê que o presidente da Câmara agora, ele está segurando aprovar aquelas medidas arrecadatórias que o Ministério da Fazenda está contando para equilibrar as contas públicas. Por exemplo, cobrar impostos dos mais ricos, de investimentos fora do país, por exemplo. Então, a gente vai acompanhando aí essa piora, né, do clima internacional e aqui dentro. Agora, olha, Megali, Carla, Sheila, quanto mais a economia estiver bem, mais força o governo tem para negociar com o Centrão. E quanto pior tiver a economia, mais o Centrão
ganhar força para pedir o que eles quiserem. Então, a gente está acompanhando essa queda de braço, porque a economia está perdendo fôlego, né? Agora os juros começaram a cair, vai dar uma melhorada agora no segundo semestre, mas a gente vê que o ambiente ali está tensionado entre governo e Congresso, principalmente depois do sincericídio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação ao poder exagerado da Câmara dos Deputados. A gente vai acompanhando aí os detalhes. Esses caras do Centrão, além de tudo, são sortudos, né? Na hora que estão negociando cargo, entrada no governo, a moeda de troca aumenta de valor. Não é? É mole. Ju, beijo pra você, até amanhã. São profissionais.